Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Hoje, então, sexta-feira, dia 30/4, a última sexta-feira do mês de abril. Vamos, então, dar continuidade ao nosso podcast. E hoje nós iremos falar quem deve catequizar as crianças. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, se você está acompanhando o nosso podcast, muito obrigada. Sempre é um prazer estar gravando todos os dias esse podcast para vocês, levando aí muita informação e te ajudando na sua caminhada de fé. No nosso podcast anterior, nós então refletimos quem precisa de catequese. Se você não ouviu, assim que terminar esse podcast aqui, vai lá e escuta, tá bom? Então, dando continuidade, hoje nós iremos falar sobre quem deve catequizar as crianças. Os primeiros catequistas das crianças devem ser os seus pais. Se são eles que dão a vida, também são eles que educam e encaminham seus filhos para que vivam bem essa vida. E fazem isso por amor, porque querem que aqueles a quem geraram, participando da obra criadora de Deus, sejam felizes. Os pais que realmente amam os seus filhos se preocupam e se ocupam deles durante toda a vida. Nossos queridos irmãos e queridas irmãs estão acompanhando este nosso podcast diário falando sobre a catequese. Então hoje vamos refletir que quem deve catequizar as crianças. Como nós acabamos de ouvir, são os pais, os primeiros catequistas das crianças. É com quem a criança tem o contato, assim que ela nasce, tem esse contato com a sua família, com os seus pais. E os pais são responsáveis pela educação, formação do seu filho durante toda a vida. Mas como eu posso ser um catequista para o meu filho se muitas vezes eu não sou praticante da palavra de Deus, se eu não vivo a palavra de Deus na minha casa, se eu não tenho costume de ir à igreja, não faço uma leitura bíblica? Como que eu vou ser um bom catequista para o meu filho? O que eu vou ensinar para ele? Pais e mães, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Desde o momento que se casam e planejam ter uma família, vocês devem buscar uma estrutura, um alicerce para a sua família. E qual é esse? Qual o maior exemplo de família que nós temos hoje? A Sagrada Família de Nazaré, que nos inspira, que é o alicerce da nossa vida. Então, se eu não vivo a palavra de Deus na minha vida, eu não vou conseguir ser um bom catequista para o meu filho. O que eu vou passar para o meu filho? E também as experiências, de vida. Se eu não tenho uma boa experiência de vida, se eu não tenho um bom exemplo para o meu filho, como que eu vou formar uma pessoa de caráter? Quais serão os princípios? Então, isso é algo muito sério. Muitas vezes os pais não se preocupam com isso, em levar o filho à igreja, em procurar uma igreja. Às vezes eu me pergunto assim, como que existem pessoas que vivem sem ir a uma igreja, sem ter uma religião? Qual é a base da vida dessa pessoa? Baseada em que ela está vivendo? Então, pais e mães, vocês são responsáveis por ensinar os seus filhos a dar os primeiros passos. E quais são? Ensina a oração, a fazer o Pai Nosso, a importância das leituras,
Existe até as Bíblias infantil, não é mesmo? Então tem várias formas de você estar evangelizando o seu filho, de estar ajudando o seu filho, catequizando o seu filho, para depois, quando ele tiver com a idade correta, ir para o catecismo, aonde o catequista vai dar continuidade naquilo que você, pai e mãe, começou dentro do seu lar. Então, é muito importante que você ensine o básico para o seu filho. Se você não sabe, pesquise, estude, adquira conhecimento. Assim você vai ajudar muito o seu filho. E quando ele entrar na catequese, ele já vai ter uma base. Ele vai começar a aprender muito mais a partir daquela base que ele teve na sua casa, com a sua família. Então, pais e mães, ajudem os seus filhos, catequizem os seus filhos e sejam perseverantes na igreja. É muito triste ver aqueles pais que vão às igrejas só para batizar o filho, parecendo que está fazendo aquilo por obrigação ou por uma simples tradição. É muito sério o batismo. Quando você pede o batismo para o seu filho, é porque você quer que ele seja inserido no meio que você vive, na paróquia, que você vive na comunidade. Pense muito bem ao batizar uma criança, os pais ao batizar os filhos e também quem vai ser os padrinhos dessas crianças, que são segundo os pais, que também têm por obrigação de ajudar nessa catequese. Então, reflita muito bem. Todos os sacramentos da igreja são de extrema importância e não é uma brincadeira. Tá bom? Que você possa ficar com essa mensagem aí no seu coração. E se você, pai e mãe, já são praticantes, já ajudam seu filho, já catequizam, que ótimo, parabéns, bons frutos irão colher. Continue nesta caminhada. E se você ainda não é, porque ainda está perdendo tempo? Comece hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tá bom? E olha, não esqueça de deixar aquela curtida, o comentário e envia para mais pessoas. Quem sabe existe alguém aí que você está ouvindo agora e pensando que merece ouvir essa mensagem e precisa escutar. Ajude-nos na evangelização. Grande abraço e até o nosso próximo encontro, onde nós iremos refletir sobre quando os pais começam a catequizar os seus filhos. Forte abraço.